cuidar de mim Quantas mesma. vezes nós quase morremos? Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Fazia tempo que eu queria falar de The Last of Us aqui no canal, porém eu ainda não tinha tido a oportunidade, mas agora, com a nova série da HBO, o hype voltou com tudo, e eu finalmente vou poder falar sobre a personalidade de Joel Miller e sugerir uma decoração inspirada nele. Ou melhor, sugerir uma base, já que no mundo pós-apocalíptico do jogo, o que mais importa é a sobrevivência. The Last of Us me surpreendeu desde o primeiro capítulo. A introdução do jogo é sem dúvida uma das mais emocionantes aí que eu já tive o prazer de jogar. Já te deixa impactado, porém também te deixa preparado do que vai vir aí pela frente, né? Então a partir daí nós somos apresentados a Joel Miller, que ali é um personagem que é um entregador, né? Ele fica ali fazendo viagens entre vários lugares do país, entregando aí cargas ou pessoas. I'm not family. No. Your cargo. Não fale comigo desse jeito! Isso já dá uns indícios aí do que a gente vai precisar pensar para ser a base de Joel, já que por ele ser uma pessoa nômade que fica de um lado para o outro, temos que pensar em uma base móvel. Lembrando que boa parte dessas viagens que ele faz aí são feitas a pé, ou a cavalo, ou a carro, o que também já nos dá umas pistas do que nós poderíamos sugerir aí como base para Joel, já que nesse mundo pós-apocalíptico, conforto não seja uma prioridade. O que é realmente mais importante, sem dúvida, é a segurança e a sobrevivência. Então, agora que a gente sabe sobre a profissão de Joel e que ele precisa ficar realmente muito tempo na estrada, nós já temos umas pistas de como deveria ser a sua base. Ou seja, ela não seria fixa. Então, para isso, a base teria que ser móvel, ter a possibilidade de ser transportada por algum veículo ou animal. Uma possibilidade também é que essa base fosse o próprio veículo, como um trailer, van ou ônibus. Porém, não poderia ser um simples veículo assim, já que teria que ter algumas adaptações. Pois é, provavelmente a base móvel de Joel seria um desses veículos que eu citei para vocês. Mas não seria simplesmente esses veículos motorhome como nós conhecemos, já que é um mundo pós-apocalíptico. Então, seria necessário se fazer algumas adaptações ali para fortalecer ou aprimorar partes do veículo, como a gente vê inclusive em alguns filmes, etc., onde os carros são equipados para se tornarem realmente bases ou então verdadeiras máquinas de guerras blindadas, como a gente pode ver aí, por exemplo, em Mad Max. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Então, nesse vídeo aqui, a gente vai avaliar aí como é que é a vida de Joel, como é o seu trabalho ali naquele mundo e prever para ele uma base aí sobrevivencialista para que ele possa fazer o seu trabalho e o principal de tudo, né? Sobreviver. Então você vai ver tudo isso e um pouquinho mais ainda nesse vídeo. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Juan Ventura, eu sou arquiteto e aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura e cultura pop. Eu avalio os personagens que vocês sugerem para mim e faço aí uma relação de como seria a personalidade deles e um estilo de decoração ou arquitetônico para inspirar você a fazer algo parecido aí no seu quarto, na sua sala, no seu escritório. Já fiz vídeo falando sobre Batman, os Hobbits, Thomas Shelby do Peaky Blinders, Wandinha Adams e Ragnar Lothbrok da série Vikings. Eu aposto que você vai gostar. E no vídeo de hoje a gente vai falar como seria a base ideal para Joel Miller, dos jogos The Last of Us. Parte do meu trabalho como arquiteto é compreender as necessidades do meu cliente e sugerir soluções práticas e criativas para solucionar esses problemas. Por exemplo, Joel da série The Last of Us possui algumas necessidades muito específicas, como por exemplo, ele é um sobrevivente. Como forma de conseguir recursos, ele trabalha como entregador. Para isso, ele precisa de um meio de transporte, ou seja, boa parte do seu tempo ele passa na estrada se arriscando. Dependendo do tamanho da sua carga, ou que ela seja, ele precisa de um veículo ou cavalo extra para transportá-la. Conforto não é uma prioridade, apesar de ser importante. Com isso, nós podemos decidir que a melhor solução para Joel seria realmente um motorhome. E para quem não sabe o que é um motorhome, são veículos equipados ali com áreas de convivência, semelhantes a algumas que a gente encontra em casa. Por exemplo, cozinha, quarto, banheiro, para que aí você possa ter o conforto de uma casa, porém com a possibilidade de transporte que dá um veículo para você. E os motorhomes podem ser vans, ônibus, trailers ou equipados ali a um guincho de um carro para poder ser transportado. Dá uma olhada aí em alguns exemplos. Pois é, imagina só um motorhome como um ônibus.
é bem grande, possui bastante conforto aí, como vocês podem ver, mas também existem possibilidades um pouco mais compactas, como os trailers que você pode encontrar em vários filmes americanos, onde existem ali um banheiro, um quarto e etc. E as famílias convivem ali enquanto viajam o país. Ou também opções ainda menores, como vans, onde você pode adaptar ali o mínimo que você precisa, que é basicamente uma área para dormir, talvez um banheiro ou um anexo ali de cozinha, ou simplesmente podem ser casas sobre rodas que podem ser puxadas aí por uma van, como é o caso dessas aí que você está vendo no vídeo. Mas já se tratando aqui de Joel, bom, ônibus não seria uma opção, já que são veículos muito grandes, muito pesados, consomem muita gasolina e muitos recursos para funcionar. E lembrando também que as estradas do jogo são uma porcaria, provavelmente vai ter muito buraco ou bloqueios. Bom, para Joel, ônibus não seria uma opção. Apesar de serem veículos bem grandes, espaçosos e confortáveis e fortes, eles são muito grandes, consomem muita gasolina e outros recursos e não são nada práticos. Sabendo disso, sobrou pra gente algumas opções, como vans, trailers e casas sobre rodas. Eu acredito que os trailers passariam pelo mesmo problema que os ônibus, grandes, pesados, complicados, estradas ruins. Já as vans, elas podem ser uma boa opção, pois tem mais espaço que um carro e são mais compactas. Mas então surgiu uma outra problemática. As vans também poderiam dar defeito, ou então poderiam simplesmente acabar a gasolina. E aí a motorhome inteira ficaria impossibilitada de continuar a viagem. Seria um grande problema, um grande prejuízo. Então, sabendo disso, eu tive que pensar em uma base que fosse independente aí do motor, ou seja, independente do veículo, que ela fosse realmente uma casa sobre rodas, que pudesse ser desacoplada de um veículo caso desse defeito nele ali e não tivesse reparo, e ser acoplada depois em outro veículo que estivesse em boas condições. Assim, a base dele seria independente aí desses veículos, ou inclusive poderia ser puxada até por cavalos, semelhantes aí a uma carroça ou uma charrete. Mas antes de eu falar que veículo é esse, calma aí, se você assistiu esse vídeo até agora é porque você provavelmente está gostando. Então faz o seguinte, se inscreve aí no canal que eu aposto que você não vai se arrepender. Vídeo toda sexta-feira a partir das 18 horas, tá? Propaganda idiota. Então vamos lá, essa casa móvel ela tem que ser menor, pequena, leve, que possa ser transportada aí por um veículo, não chame tanta atenção, possa ser camuflada, tem ali um espaçozinho mínimo para dormir, fazer talvez as necessidades e etc. E que tem que ser feita em um material bem resistente. Então vamos aos candidatos. Ela tem que ter pelo menos algum isolamento térmico, ou seja, tem que proteger os seus usuários das intempéries do tempo, como por exemplo o calor ou o frio que eles provavelmente vão enfrentar. É importante que essa base possa produzir sua própria energia por meio do sol ou do vento. Tem que ter o mínimo de espaço confortável possível, como por exemplo ter um local aí para descansar, repousar, se possível um banheiro ali acoplado também, e um espaço para cozinhar e fazer algumas refeições. E essa base móvel e compacta tem que ter o mínimo de conforto possível ali para Joel e as suas cargas, como por exemplo a Ellie. Também seria bem conveniente que essa residência pudesse extrair água do solo, para que aí não tivesse que se preocupar em ter que ficar se abastecendo aí de água em rios e etc, e ficando vulnerável. E acredite se quiser, eu encontrei duas tiny houses que se enquadram aí nessas características que eu citei para você. Joel com certeza ficaria orgulhoso e muito confortável também. E ficando em segundo lugar é a Diogene Tiny House, feita por o arquiteto Renzo Piano. Essa casa é construída com painéis de madeira e alumínio. Tem um sistema de coleta e purificação para reaproveitar a água da chuva, por exemplo. Também fornece sua própria energia, pois possui células fotovoltaicas em módulos solares ali na parte superior da casa. Ela possui caixa d'água, ventilação natural, banheiro e etc. Uma cozinha mínima ali, o que seria perfeito para as viagens de Joel. Ela, por ser bem pequena, pode ser acoplada ali a um módulo com rodas para que possa ser transportada por qualquer veículo aí, como vans, carros, caminhonetes, o que seria muito conveniente aí para as viagens que Joel faria. Mas em primeiríssimo lugar, a casa para o sobrevivente realmente seria essa daí, a Eco Capsule. Esse aí é um projeto super arrojado dos arquitetos Thomas A. Heck e Zona Polova, que tem uma proposta bem interessante. Tem um design único,
e ser autossustentável, pois essa casa ela gera a própria energia também por painéis fotovoltaicos, porém ela ainda tem outra vantagem, ela consegue extrair energia do vento por meio de uma turbina instalada aí no topo da casa, o que é sensacional, ou seja, são duas formas de se conseguir energia aí por meio da natureza. Ela também tem um sistema que consegue extrair água do entorno, ou seja, se manter hidratado não seria um problema caso Joel tivesse uma base semelhante a essa daí. Essa casa ela foi pensada e construída para que um casal de pessoas pudesse aí se manter longe da sociedade por pelo menos um ano. Ou seja, as viagens de Joel poderiam ser bem longas, aí durar meses, que ele não teria problema em manutenção, já que essa base foi realmente preparada para isso. Ou seja, a Diogene Tiny House e a Eco Capsule seriam bases perfeitas aí para Joel. Lembrando que essas duas casas são tiny houses, tá? Ou seja, as casas mínimas. Eu já fiz 2 vídeos aqui, ó, falando sobre isso. Dá uma olhadinha aqui nos cards, falando só sobre tiny houses. Então, se você gosta de sobrevivencialismo ou se você gosta de saber sobre casas mínimas, o mínimo de espaço possível para você sobreviver, dá uma olhada nesses vídeos que você não vai se arrepender. Se você assistiu até agora, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Fui!